Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e coach, e aqui estou eu hoje com o Dr. Tiago Serra, fisioterapeuta e osteopata, e também com formação em medicina germânica, e ele estava aqui me contando, e eu estou encantada com a medicina germânica, tem muito a ver com a psicologia. Nós estávamos aqui dizendo do quanto o nosso corpo, a nossa mente tem relação, e é sobre isso que hoje nós vamos conversar, sobre como que o estresse interfere em todo o nosso funcionamento físico, na bioquímica, na produção de hormônios. E claro, né, não é só o estresse, mas tudo que acontece com a gente emocionalmente, tudo que a gente vai dando significado, gera pra gente algum impacto. E isso, com certeza, aqui o nosso corpo absorve de algum modo. E vamos então compreender como que a medicina germânica pensa, enfim, trata isso. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente para essa nossa conversa, que eu acredito que vai ser muito útil para a gente compreender um pouco mais dessas conexões, porque, inclusive, acho que na fisioterapia, na osteopatia, normalmente as pessoas procuram muito mais por uma questão, uma torção, uma dor lombar. Eu imagino que as queixas iniciais sejam bastante físicas. Sim. E aí, quando chega lá, e aí eu vai observar, e aí é muito mais do que isso a medicina germânica. Conta um pouco pra gente, como é que é isso que funciona que a medicina germânica vê, e a osteopatia, enfim, vem o ser humano como um todo? A osteopatia, ela lida com o sistema de uma forma ampla, totalmente correlacionada, e assim como a nova medicina germânica também. A gente faz uma relação direta entre sistema nervoso, níveis centrais de controle, hipotálamo, inervação autonômica. Daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Isso, já começa a traduzir pra gente. É como esse controle, através do estresse, através da tensão, da sobrecarga do dia a dia, ele interfere na vascularização arterial, no controle de uma motilidade, do movimento de um intestino, por exemplo, na diminuição do sangue dentro de uma artéria, que vai nutrir aquele órgão, e como que a gente vai conseguir trabalhar isso numa visão mecânica, numa visão mais fina, visceral, mexer na víscera mesmo, e a relação psicossomática que essa víscera tem com um tipo de conflito. Que interessante. Então, a medicina germânica, ela olha porque tende para o conteúdo emocional que existe por trás daquele órgão que está acometido, daquela víscera que está acometida. Isso. Uau, que interessante. Aí você falou do intestino. Isso. Conta pra gente, né? Você pode dar um exemplo pra gente? Acho que para ficar mais claro, né? Porque às vezes quando a gente fala em psicossomática, nem todo mundo está habituado ao termo, apesar de hoje já ser bastante comum, né? Então, doenças psicossomáticas é aquilo que a gente chama de que são sintomas físicos, mas que eles não têm necessariamente uma explicação orgânica. Aliás, muitas vezes eles não têm mesmo uma explicação orgânica porque ele é causado muito mais por uma questão emocional, às vezes um estresse, ansiedade, depressão, e isso gera uma série de sintomas, desde sintomas de acne, queda de cabelo, irritação, impaciência, insônia, falta de ânimo, vai perdendo vontade de fazer as coisas, até todo o nosso funcionamento mesmo interno, né, gastrite, irritabilidade no intestino, problema renal, enfim, ele pode acometer qualquer aspecto aí da nossa vida, porque é uma questão emocional que, de fato, gera um sintoma que é físico mesmo, que então a pessoa sente dor, ele é real. Mas a causa dele pode ser emocional. É interessante que a medicina germânica, então, olha para isso, e assim como a psicossomática, porque na psicossomática, cada órgão tem um significado. Na medicina germânica também é assim que funciona. E como é que, né, por exemplo, o intestino, conta pra gente, então, um pouco dos órgãos aqui. Como é que, qual que é a interpretação que se dá, e até mesmo para o estresse, qual é a leitura que a medicina germânica faz do estresse? Dentro do processo do estresse, a gente tem uma estimulação de uma glândula chamada suprarrenal. Sim. E essa glândula vai liberar hormônios específicos que vão preparar o ser humano para uma situação. Que a gente conhece como luta ou fuga, né? Sim. No reino animal, a gente vê essa situação quando existe uma presa e ela percebe o predador. Isso. Né? Esse estresse, se ele é um simples estresse, ele passa
aquilo trouxe um benefício, uma luta, uma fuga, foi favorável, eu saio daquele momento e eu tenho a recuperação. Perfeito. Okay. Ainda porque esse movimento, ele é importante, porque no movimento de luta-fuga, o estresse, ele inclusive, ele tanto te impulsiona para a ação, como ele também te protege de algumas coisas. Então, o estresse é importante. E eu estou imaginando que, assim, isso que você está contando é aquilo que a gente sente, por exemplo, uma palpitação, às vezes, quer dizer, a pressão arterial aumenta um pouco. A gente tem uma reação física mesmo, em função de alguma situação que aconteceu. É isso mesmo? Isso. No nosso sistema corporal funciona mais ou menos assim. Num estresse, eu vou ter uma estimulação do meu intestino para que o sangue que se encontra no intestino saia dessa região e vá para as extremidades. Sim. Se isso é momentâneo, ok. Mas se é um estresse mantido e ele gera um processo de cronicidade, de tempo, de manutenção no tempo, eu começo a ter uma dificuldade de nutrir o tecido. Eu tenho dificuldade de trazer sangue à região, de levar sangue de volta para ser feita uma troca, na absorção dos nutrientes. No intestino a gente tem bactérias específicas que fazem o metabolismo de alguns minerais, de algumas substâncias, que vão transformar isso em neurotransmissores. Sim. Como serotonina, melatonina, daí a gente colocou a questão da depressão, da ansiedade, falta de sono. E na osteopatia a gente entra a nível de mobilizações arteriais, mobilizações, sim. Mobilizações arteriais, o que significa isso do ponto de vista prático? É uma intervenção mesmo? Isso. É uma Você intervenção. toca mais ou menos um nível do coração, tá, no nível da artéria abdominal, a aorta abdominal, e você vai seguindo o caminho dessas artérias, relaxando ela, que seria o segundo momento da recuperação. Quando o indivíduo está no processo ativo de estresse, ele não tem essa pausa para recuperar. Então a gente vai... de estresse que você diz é um estresse crônico. Isso. Então tem um estresse inicial, Isso. se ele volta, ok, ele se recupera. A gente chama, dentro da osteopatia, de simpaticotonia e de parasimpaticotonia. Sim. Devido a um sistema nervoso autônomo. Então, na simpaticotonia, eu tenho diminuição desse calibre em algumas áreas e aumento em outras áreas. Então, eu tenho um aumento na parte cardíaca, na parte respiratória, mas a diminuição na parte do intestino. Ah, entendi. Se esse estresse é contínuo, eu vou ter um déficit no meu abdômen, na região do intestino, por exemplo. Tá, e aí um estresse contínuo, a gente da psicologia entende, eu estou imaginando que talvez seja da mesma forma, é quando, por exemplo, o agente agressor, o agente que está causando o estresse, por exemplo, para uma pessoa o trabalho está estressante, e ela continua naquele trabalho, continua numa relação estressante com aquele trabalho, porque, veja, isso é importante da gente falar também, né? Um agente estressor, ele não é estressor para todo mundo, porque para uma pessoa, o mesmo trabalho para uma pessoa pode ser estressante, para outra pessoa pode ser muito prazeroso. Então, não é que aquela pessoa trabalha muito é estressada, não necessariamente, depende da forma como ela lida, como ela se relaciona com aquele trabalho ou com qualquer situação. Aliás, o estresse ele pode até acontecer na praia, porque uma pessoa que gosta muito de trabalhar, tem muito prazer e vai para a praia fica lá sem fazer nada, isso pode gerar nela uma sensação de desconforto tamanho que pode gerar, inclusive, um estresse, de fato. Então, essa é uma situação muito comum. Muito comum. Você encontra pacientes na clínica que falam assim, nossa, eu pedi férias, faltava uma semana para eu viajar, 3 dias eu travei a coluna. Né? Ele se manteve num período de estresse prolongado e quando ele saiu do período de estresse e entrou na fase de recuperação, daí eu tenho um processo natural de fase inflamatória, edema, para reparar o tecido que foi gastando energia durante muito tempo. Sim. Que foi ficando fragilizado. E às vezes as pessoas entendem que isso é um problema. E não, isso já é a fase de cura. De cura. A gente só precisa ajudar. Exatamente. É porque para osteopatia, eu acho que o sintoma aparece quando já está resolvido O problema. Resolvido o A problema. gente só ajuda a conduzir e facilitar um pouquinho a recuperação. Mas como é isso, né? Isso pra gente, assim, da psicologia, porque a gente entende que, por exemplo, vou dar um exemplo da psicossomática aqui, né? Dor de garganta, ou, enfim, desconfortos, podem representar para a psicossomática que a pessoa, ou ela não está deglutindo alguma coisa emocionalmente, ela não está digerindo, ou ela precisa falar algo e não está conseguindo falar. Então, ela pode ter problemas, enfim, de dor de garganta, enfim. Então, do ponto de vista da psicologia, isso está acontecendo naquele momento.
Sim. Então, a pessoa não está conseguindo falar. Agora, para a osteopatia, não. Se ela está com a dor de garganta, isso já foi resolvido. Sim, É isso. sim. A gente pode conciliar tanto a osteopatia como a nova medicina germânica, e nesse momento a gente entra num estudo um pouco mais aprofundado. A gente vai para a embriologia ainda, no processo de desenvolvimento. Ah, que interessante. Como no processo de desenvolvimento ainda éramos um tubo, né? A gente percebe que tudo entra por um lado e sai por outro. Então, lateralidades do corpo interferem em informações específicas. Por exemplo, para nós, dentro da interpretação da germânica, o lado direito numa pessoa destra, existe um monte de processos que têm que ser avaliados. Né? Pode correlacionar com não engolir, e o lado esquerdo com não cuspir. Ou vice-versa, depende da lateralidade da pessoa. Nossa, que bem interessante. Tudo vocês consideram lateralidade? Então, Nem tudo. Nem tudo. Aí dentro da embriologia, o sistema endodérmico, que a gente pensa no processo visceral, ele não obedece à lateralidade. A partir do processo mesodérmico, desenvolvimento de músculos, né, tendões, artérias, veias, sistema cortical, que seria o processo neural, ativação de pele, aí sim obedece à lateralidade. Uma pessoa que teve um AVC do lado direito tem uma hemiplegia do lado esquerdo, por exemplo. Né? Sim, a compensação mais ou menos dessa forma. Sim, perfeito. Tá. Porém com alterações mais biológicas. Na germânica ela não trabalha diretamente com a ação somática, mas sim com a função biológica do órgão. Então, mas cada órgão, nessa função biológica, ele nem, por exemplo, no intestino, que você estava falando, ele tem toda a função biológica. Emocionalmente, para a medicina germânica ou para a osteopatia, ele não tem uma função também emocional, uma função... Sim, mas relacionado com o estresse. Então, o estresse vai liberar o hormônio, que vai diminuir a função da vascularização, diminuir a absorção, hiperestimula uma raiz nervosa, um nervo que vai chegar até a coluna, fica lá estimulando e o cara tem uma contratura na musculatura. Isso gera a dor lombar dele. Na área da osteopatia, eu vou lá e vou tratar essa disfunção intestinal, a nível metamérico na coluna. Se for um processo biológico da germânica, aí eu avalio o nível em que tenho tensão. Por exemplo, um duodeno tem relação com nojo, asco. A parte baixa do intestino grosso tem relação com coisas sujas, isso pesadas. Significa que a pessoa está tendo isso na vida dela nesse momento. Ela sente nojo, ela está com asco. Relacionado a algo ou alguém. Ou alguém. Entendi. Então, emocionalmente ela está sentindo isso e aí ela tem também uma descompensação, Sim. vamos dizer assim. Eu costumo dar um exemplo assim, quando eu falo para o paciente. A gente vai viajar, eu entro no avião, eu sento na minha poltrona e fico aguardando quem vai sentar na minha poltrona. Se eu me incomodo com o fato da pessoa colocar o braço na minha poltrona, eu começo a criar uma tensão para que eu afaste essa pessoa, para que ela não coloque o braço aqui. Ok. Não sentou ninguém do meu lado e eu dormi a viagem inteira. Mas eu, inconsciente, eu fui lá e estimulei para que a pessoa não colocasse o braço aqui. No final de uma viagem de 8 horas, eu estou com o ombro totalmente ferrado. Sim. A interpretação das vísceras, para a gente ter uma ideia, ela é 20 vezes mais ativa do que uma região neural que vai para o músculo. Então imagina uma informação dessa de força, de empurrar, porém 20 vezes maior de uma víscera, estimulando a região da coluna correspondente ao nível que ela tem. Então, isso, por exemplo, o intestino, quando ele estimula aqui a coluna, porque por uma descompensação, enfim, uma disfunção, ele fica fazendo uma força aqui na coluna e isso gera É como se o intestino ficasse lá assim, ó. Irritando ele, estimulando. O tempo todo. Nossa, gente, já pensou ficar assim o tempo inteiro? É um pouco desconfortável, é realmente um pouco desconfortável. Só aproveitar aqui e dar uma boa noite pro Wilton que entrou aqui, um beijo pro Jason também, a Nayara, a Larissa, a Nancy, sejam todos bem-vindos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, enfim, coloquem aqui pra gente, para que a gente possa tirar aí as dúvidas de como a gente
observa, né, o estresse interferindo na nossa vida e como que talvez a gente possa resolver, porque o nosso objetivo maior, claro, não é ficar nem estressado e nem com disfunções físicas, viscerais, enfim, é que a gente tenha uma vida mais leve. Mas isso é uma coisa interessante, Thiago. Quando alguém chega no consultório, como que você avalia, do ponto de vista, né, da osteopatia, da medicina germânica, que aquela pessoa está num período de estresse, e aí como que você trata, como que você encaminha, como que a medicina germânica vê isso? Claro, dentro da psicologia a gente tem um estilo de fazer isso. Como que é dentro da medicina germânica ou da osteopatia? Existem testes específicos, né? Testes ortopédicos, testes viscerais, por exemplo. Uma inervação que sai do nível do pescoço, que controla a cápsula do ombro direito, é a mesma que vai inervar a cápsula do rim direito e a cápsula do fígado. Então, sai daqui e vem para cá. Sai daqui, vem para cá e desce. Tá, desce para cá. Isso. Também pode estar fazendo a mesma inervação na parte interna pulmonar, na parte cardíaca. Então, se eu tenho uma alimentação pesada, bebida alcoólica em demasia, independente, eu vou ter um estímulo aumentado, uma vez que a víscera interfere 20 vezes mais com informação, que vai subir até esse nível cervical, que vai estimular o ombro direito. Ok. Víscera, geralmente, ela não gera dor local. Ela gera dor à distância, através da informação neural dela, do nervo. Ah, ok. Então, é um paciente que vai chegar lá com uma dor no ombro direito e eu vou avaliar como que está a estrutura. Teste mecânico, teste de temperatura, ok. E ele não tem nada no ombro, mas ele tem dor no ombro. Aí eu faço um teste na víscera, inibindo ela, tocando a víscera e segurando ela por um período. E inibe a dor do ombro do paciente. Eu sei que o problema é na víscera. Se eu quiser abordar a área da nova medicina germânica, eu vou questionar essa pessoa dentro da biologia, da parte funcional desse órgão, qual é o problema relacionado àquilo. Então, no fígado, por exemplo, na nova medicina germânica, tem relação com carência. Com carência? Carência, aí a gente começa a abordar um pouco mais esse processo dentro da área do paciente. É óbvio que ele traz outras informações, então a associação disso me diz que pode ser uma carência relacionada, o cara está com problema no trabalho, o cara está com problema financeiro, a carência é emocional, afetiva. E aí a gente começa a direcionar o tratamento. Mas aí, por exemplo, você faz conversas também com esse paciente para análise, olhar, para observá-lo de um jeito integral, de um jeito que não é só, né, você faz então o exame, né, entendendo que é com toque, né, enfim, um exame local, e aí mais um questionamento para compreender o que é que está acontecendo na vida da pessoa. Sim. E aí, como que os pacientes recebem isso, né? Porque eles vão lá para tratar uma dor no ombro. E aí, chega lá, você diz assim para ele que tem uma víscera aqui, que tem alguma questão, e que talvez... E aí você começa a fazer algumas perguntas. Como é que eles recebem isso? Com o passar dos anos, a gente vai melhorando, né? Sim. Então, hoje, para questionar uma alteração dessa, eu questiono se ele tem azia, por exemplo, na questão do estômago. Azia, queimação... Se ele sente pigarro na garganta, poderia ser um possível refluxo. Se ele come, ele consegue se sentir aliviado após uma hora, processo de digestão, ou não, se ele sente pesado. Se ele me dá sintomas, se ele me diz que tem relação com os sintomas dele, essa relação do questionamento, eu posso abordar e dizer, olha, vamos fazer um teste agora na tua víscera para entender se não é o teu estômago que está interferindo na tua dor. Aí eu mostro para ele, inibindo a víscera, que olha, nossa, a minha dor sumiu mesmo. Então a gente trata o órgão. Porque abordar simplesmente, eu vou tratar o teu órgão porque ele está gerando problema... Fica sem sentido, é meio vago. Eu fico pensando, a pessoa olha e fala, como assim? Vem por um problema, você quer mexer em outro lugar. Mas aí, e aí você faz essas perguntas e, por exemplo, sei lá, se você identifica, então, pelo caminho digestivo, você faz... identifica aí alguns sintomas. Agora, o estresse em si, né? E aí você pergunta como está a vida da pessoa, o que está acontecendo com ela, e como que é essa abordagem dentro da osteopatia? Porque a osteopatia tem um cuidado que vai além do toque, que é um cuidado de conversar, de estar mesmo com o paciente. Existe um sistema, que a gente estava falando agora, que é o sistema nervoso autônomo, que ele diz para nós o que o paciente tem sem que ele perceba.
tá? Então, o paciente, ele fala para mim assim, não, eu não estou passando por estresse, mas ele naquele momento teve uma dilatação da pupila muito grande. Ele me mostra, através do próprio corpo dele, que existe uma disfunção. Isso é muito... Eu vou só aqui fazer se me permite, fazer uma colocação, porque eu escuto muito isso dentro do consultório. Eu não tô estressada, eu não tô estressado. E aí, quando você começa a fazer algumas perguntas, aí você observa tanto a pupila, como respiração, né, batimentos cardíacos. E fazer algumas investigações, você observa que a pessoa está num estado de estresse, mas ela não percebe e não sabe, e nem chama isso de estresse. Aliás, ela acha até que isso é a vida comum, normal. Muitas vezes, não só ela não percebe, como ela também tenta omitir. Isso é muito comum. Sim, né? sim. O que essa pessoa está querendo falar da minha vida, que se eu vim falar, no meu caso, se eu vim tratar uma dor no ombro direito, ele está querendo falar da minha carência com meu filho, por exemplo, com minha filha, com meu patrão, né? Como assim? Não, nem quero falar disso. Que relação maluca é essa? Mas isso tem uma grande relação, tem muita relação. A medicina oriental também faz muitas relações, mas é diferente. Por exemplo, para a medicina oriental, fígado tem a ver com raiva, não é carência, né? São outras, enfim... São linhas, né? São linhas. Mas que, assim, se a gente for olhar, todas elas falam de um corpo que é integrado. Mas eu te interrompi no estresse. Você vinha contando, né, que essa pessoa tá ali e ela nem percebe que ela tá numa situação de estresse. Você ia falando isso e eu te interrompi. Você quer continuar o que você estava falando antes? Acho que era isso. Aliás, vou então aproveitar que a gente fez uma pausa e vou aqui olhar a pergunta da Larissa. Qual a relação do estresse e a osteopatia com problema de ATM? Isso é interessante, né? Tá. Bom, a osteopatia ela é muito ampla. Sim. Tá? Se a gente for começar a falar de todos os pontos, tá? Mas existem 3 pontos principais dentro da osteopatia que tem que ser avaliados, tá? São chamados de captores posturais. Os pés são, na verdade, ele é o primeiro captor. Tá. Os pés interpretam informação de pressão do meio externo para o meio interno. Perfeito. Uma mudança no padrão do toque do pé no chão pode modificar uma cadeia neuromuscular miofacial que vai repercutir tensão até a base do crânio. Então, mas assim, tipo, eu pisei, isso interfere até aqui. Falando assim, bem grosseiramente, isso está tudo encadeado e vai chegar até aqui. Eu posso gerar um desconforto em qualquer parte do meu corpo de acordo com a minha pisada. Isso. Aí o pé pode interferir num segundo captor, que são os olhos. Por uma mudança no padrão da inclinação da cabeça. Porém, o nosso sistema labiríntico ele não pode manter uma inclinação da cabeça. Ele deve manter a horizontalidade do olhar sempre. Então, para isso, eu faço uma adaptação da torção da cabeça que muda o padrão da mandíbula. A ATM começa a sofrer por isso. Esse é um ponto. Eu posso ter outros problemas a nível de deglutição, pela inervação que controla a musculatura, a própria base de língua. Existem outros mecanismos que podem... Aí tem que ser avaliado o porquê. São os pés, cabeça, olho e boca? Não, tem uma relação visceral. Existe uma coisa chamada tendão central, que é a continuação da dura mater, tá? Que envolve a medula, que vai descendo, vai fazendo conexão com outras estruturas na base do crânio, passa pela laringe, chega no pulmão, vai descendo até o fígado, diafragma e vai chegar até a bexiga. Pode ser esse mecanismo porque ela fez uma cirurgia de cesárea e a cicatriz da cesárea está interferindo em tensão lá em cima na TM. Nossa, isso é, gente, complexo. Imagina que uma cicatriz cesariana interfere na TM. A cicatriz, a gente pode dar um exemplo assim. Imagina uma teia de aranha gigante. Sim. Tá? E você tem uma mosca pequenininha naquele canto. E a aranha está do outro lado. Se ela vibra, se ela manda estímulo para a medula, o sistema vai entender como tendo algo ali. E se o estímulo for constante, ele vai irritar. E o corpo vai tentar se adaptar. Ele vai tentar dizer assim, tá bom, eu vou tentar me modular, me moldar. Sim, o corpo ele sempre busca se reequilibrar, né? Tanto que são as compensações que a gente vai fazendo justamente para isso, né? Para ele tentar se modular. Então, se equilibrar. Então, se tem alguma
sequela, enfim, alguma coisa que aconteceu em função de uma cicatriz de cirurgia, ele também vai fazer essa reorganização. E a cicatriz se torna um novo captor. Ele capta e transmite informação. Se torna um novo ponto de informação no corpo. Que interessante. E me diz uma coisa, quando você trata alguém, né, para ATM ou que tenha, por exemplo, que esteja numa situação de estresse, e aí você trata, por exemplo, sei lá, ela chegou com a dor no ombro, você está fazendo o tratamento, percebe que é a víscera, o fato de você manipular, né, porque eu tô, né, manipular a víscera, manipular o ombro, tem uma repercussão, se você só cuidado físico, também tem uma repercussão no estado emocional? Como é que isso funciona lá? O que você observa? Existe uma ideia dentro da nova medicina germânica que fala que existe uma tríade, psique, cérebro e órgão. Sim. Que quando você quebra qualquer um desses níveis, os outros níveis entendem a repercussão e começam a se auto-acomodar, a se auto-reequilibrar novamente. Então, muitas vezes, existe um paciente que vem com um problema de dor no ombro, eu começo a mobilizar movimentos sutis. Só uma pausa para a gente entender. Quando você inspira e expira, sim, o diafragma ou ele empurra para cima ou para baixo. Nesse momento, todas as vísceras têm um movimento próprio. O estômago ele faz um movimento de rotação e abaixa, o fígado ele inclina, abaixa e rola, o intestino, os rins, o pulmão abaixa e rola. Então, esse movimento permite com que o corpo faça essa adaptação. Então, por exemplo, na questão da TM que a gente estava falando, se eu tenho uma extração de dente, é uma cicatriz. Sim. Ok. No fígado, eu vou trabalhar o movimento, eu vou reorganizar a função desse movimento, porém, na hora eu posso gerar um estímulo onde o que estava subconsciente na questão da carência vem à tona. Muitos pacientes têm um momento onde eles choram, passam por uma memória e falam, nossa, eu lembrei disso. Pois é, porque outro dia, até conversando com uma amiga que é fisioterapeuta, é osteopata também, ela estava me dizendo que tudo tem memória, né? Como se fosse memória. As nossas lesões, enfim, tem para a medicina, não sei se é para a medicina germânica ou que é para... Que tem memória. Então você tem ali uma memória de dor, uma memória traumática de alguma coisa que aconteceu e que gerou aquela lesão. E quando não curada ou tratada, gera uma cronicidade e uma lesão crônica. É normalmente assim que você tem a lesão crônica, tanto muscular como visceral. Pode ser de qualquer ordem. Um outro exemplo também é aquela pessoa que você fala, olha, isso aqui tem relação com tal problema e eu vou tratar. Nunca aconteceu nada em relação a isso. Ok, aí você começa a mexer na pessoa e fala assim, sabe o que eu lembrei agora? Quando eu tinha 5 anos eu caí do cavalo. Eu estava subindo numa árvore, escorreguei e caí. E bati esse joelho no chão, ou eu bati o lado do quadril, ou aconteceu isso. Então você revive aquela memória. Sim. Você traz para o consciente, e ela toma partido disso e... Sim, e é importante, isso é muito rico, porque aí você pode compreender o significado daquilo e até transformar o significado, porque a arte da gente reescrever a nossa própria história, ela acontece no presente. Então, se você tem ali uma memória, de novo, daí eu tô falando aqui da área da psicologia, eu não sei como que a medicina germânica olha para isso, mas do ponto de vista da psicologia, se você vem aquela memória e você compreende o significado, que talvez tenha sido um significado traumático ou esteja associado a algum trauma, e você ressignifica, quer dizer, muda o significado daquela experiência, transforma o significado daquela experiência, do ponto de vista emocional isso se vai e há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de que inclusive o sintoma se vá. Porque para a programação neurolinguística, por exemplo, todo sintoma que a gente tem, ele é um sinal de que alguma coisa no nosso corpo está desconectada. Isso pode ser uma coisa recente ou muito antiga, que a gente vem trazendo há anos e anos, sem nem perceber. E aí tem, então, esse sintoma, né, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma lesão, uma gastrite, uma enxaqueca, enfim. E esse sintoma, inclusive, ele pode ser repetitivo, e a gente não sabe, né, assim, de onde vem aquilo. E, geralmente, a gente diz sempre assim, que todo comportamento, inclusive os sintomas, eles têm uma intenção
positivo, eles querem algo de bom pra gente. Porque, segundo a programação neurolinguística, e não só a programação neurolinguística, mas segundo a neurociência, o nosso cérebro ele foi feito para sobreviver, não é muito feito para ser feliz. Ser feliz é uma coisa que a gente foi dando significado, bônus, depois né? É um bônus. Mas ele foi feito mesmo é para a gente sobreviver. Então, tudo que ele pode fazer, e até essa movimentação do estresse, que é uma busca de reequilíbrio do corpo, é um movimento de sobrevivência. Você tem uma situação específica, o seu corpo reage, manda lá, começa a produzir hormônio, liberar neurotransmissor, enfim, começa todo um processo, porque você precisa o corpo entende que você precisa se reorganizar. Então, todo sintoma, todo sinal, ele tem a ver com uma resposta mental de proteção, de sobrevivência. Então, ele tem sempre uma intenção que é positiva. E quando a gente compreende a intenção positiva, e aí que é complexo, porque eu falei, peraí, mas a minha dor no quadril, que não para nunca, tem uma intenção positiva, não. Ela só quer me atrapalhar, me fez parar de correr. Não, não é possível. Não tem intenção positiva nenhuma. E tem. Porque, e quando a gente vai observar qual é a relação que a gente tem com aquele momento, ela tem uma intenção positiva, ela estava ali para nos proteger. Enquanto a gente não olha para isso do ponto de vista da psicologia e não ressignifica, claro que eu estou imaginando que com alguns toques, porque isso também é possível, né, com alguns toques da medicina germânica, porque na psicologia as linhas que trabalham com toque conseguem como que desfazer o trauma por meio do toque. Então, eu estou imaginando que nos toques, por isso que eu te perguntei, né? Se tocando, se fazendo uma manipulação, se tem um resultado emocional. Porque dentro da psicologia tem algumas linhas, né, corporais e que tem a gente percebe que tem essa resolução. Então, ou você ressignifica, ou você transforma o significado daquele trauma, ou por meio de manipulação. Isso pode ser dissolvido. Sim. Uso uma técnica também em consultório da acupuntura, onde dependendo do nível que eu quero estimular, eu já não mexo não só com a parte reflexa da acupuntura, mas sim com as áreas autonômicas. E muitas vezes quando eu utilizo esse tipo de técnica, o paciente refere o problema do que está acontecendo. Nossa, parece que foi um soco no estômago que eu levei. Nossa, parece que deu uma punhalada nas costas. E aí ele já está ressignificando o processo. Aí você direciona... Exatamente, porque é muito simples, né? Eu costumo dizer assim, né? Às vezes a gente psicologiza demais as coisas e pode ser muito simples. Uma resolução, ela pode ser instantânea, em algum momento. É isso, foi como um soco no estômago, pronto, você já ressignificou aquilo, né? Enfim, claro, dentro de um contexto. A ficha caiu, né? A ficha caiu, exatamente. Aquilo pode ser suficiente para você mudar o seu estado interno. E aí, claro, isso gera toda uma mudança bioquímica, biológica, sistêmica, visceral, enfim, isso pode mudar tudo, todo o funcionamento, né? Então, isso que é rico da gente olhar, né? Como que está tudo tão interligado. Agora, para a osteopatia, essa ligação, isso que está tudo interligado, tem muito a ver com o sistema nervoso. É basicamente isso, são inervações. Isso. É dessa forma que ela entende. Existem pessoas que entendem como sendo chakra, pontos, né? Sim, e na verdade, o que eles entendem como chakra nada mais é do que, na neuroanatomia, a junção desses dois sistemas. Yin, yang, positivo, negativo, sistema simpático, parasimpático, tudo vai chegar no mesmo lugar. A gente vai trabalhar em cima desse sistema. A gente vai ajudar ele a entender qual é o caminho que ele tem que seguir. Entendi. Muito bacana. E isso tudo com manipulação. Toques sutis, manipulações vertebrais, articulares, mobilização muscular, né, reposicionar uma estrutura. Não tem nada a ver com ficar estralando as pessoas. A ideia do estralar, ela é muito pontual. Sim. Por exemplo, se eu der a você uma informação única, você vai seguir aquela informação. Se eu disser para você, eu quero que você faça isso, te der 10 tarefas em 20 minutos, você não vai fazer nada. Então, por exemplo, quando eu vou tratar um estômago, eu tenho um núcleo, né, um centro de controle do estômago que sai da coluna, a nível da coluna na medula. Eu vou estimular só aquele nível, que é o simpático. O parasimpático, eu vou liberar a base do crânio com movimentos sutis para liberar a ação do nervo parasimpático, que vai chegar lá no estômago e vai fazer o controle. Vai falar, ó, você está mais, você está menos, vamos equilibrar isso aqui. Pronto. A dualidade mesmo, né, que a gente...
enfim, pode equilibrar com esses toques. Muito interessante. E aí eu vou aproveitar aqui também para ler a pergunta do Tiago. Boa noite, Tiago, seu xará. Tenho muitas dores no calcanhar quando caminho descalço. Tem alguma relação com a osteopatia? Então, você pode ter um esporão, né? Uma alteração onde existe uma pressão aumentada, a gente tem que avaliar, óbvio, e esse esporão pode estar gerando dor. Pode existir uma compensação da estrutura articular entre um calcâneo e o talos, que são estruturas específicas do pé, né? Que fazem com que o pé faça um movimento mais interno, mais externo, de elevação dos pés, de baixar os pés. Então essa estrutura pode ter um bloqueio. E essa articulação não está funcionando com qualidade. Quando eu toco o pé no chão, todo mundo tem que compensar. E aí pode estar vindo a dor. E aí, assim, a diferença, por exemplo, de ele estar calçado e descalço, porque daí calçado tem uma proteção e impede que isso que ele tem ali de vulnerabilidade fique exposto no sol. Tem uma compressão maior, né? Entendi. Então, cuidado com o nosso caminhar, é isso. Mas tem alguma orientação, assim, para a gente observar o caminhar? Porque isso pode dar algum problema, enfim, já que começa lá e pode chegar até aqui, né, você orienta a como andar ou não? Não tem nada a ver com isso. Se a gente for generalizar, falar, vamos fazer isso ou aquilo, eu posso trazer uma informação para uma pessoa que tem uma adaptação já estruturada, boa para aquela pessoa, e ela tentar corrigir e gerar um problema. Poxa, mas o Thiago disse lá aquele dia que se eu fizesse assim melhoraria, entende? Então assim, cada um tem sua particularidade, né? A pessoa veio desde 3 anos de idade com um fechamento dos joelhos, né? O que a gente chama de valgo, de tornozelo e de joelho. Sim. E daí ela está adaptada a isso, não tem dor nenhuma, ela chega no consultório e eu falo assim, vou mexer nesse pé aqui e nesse joelho, eu crio um problema. Eu tentar mudar uma estrutura que já está adaptada dentro daquela fisiologia. Eu vivi isso. Eu tenho, né, uma perna maior que a outra. E quando eu comecei a correr, eu já te contei essa história, né? Quando eu comecei a correr, eu fui lá num fisioterapeuta e ele viu que tinha uma perna maior que a outra, mais comprida que a outra, e aí me colocou uma palmilha, né? Uma correção. E aí acabou com a minha perna. E eu nunca mais pude correr. Depois de fazer 2 meia maratonas, aí, enfim, veio uma lesão. Porque isso, meu corpo estava completamente acostumado, adaptado. Era assim já há muitos anos. Pode ser que fosse vir uma lesão daqui a 30 anos mais, mas ele estava adaptado. Sim. A mudança daquele padrão naquele momento pode ter te levado a ter uma adaptação diferente à lesão. Sim, e foi uma mudança num momento de estresse para o corpo, né? Porque no momento que eu só colocava a palmilha quando eu corria. E o resto do dia eu continuava igual. Então era só no momento que eu mais forçava que eu ficava. Então foi ótimo, foi muito bom para lesionar. Foi super adequado. Enfim, mas são coisas que a gente vai aprendendo aí ao longo do caminho, de como, até de conhecer o nosso corpo, de ter mais, de desenvolver o autoconhecimento mesmo, de desenvolver como é que meu corpo funciona. E essa conexão, ela é importante, né? Eu acho que a osteopatia também traz um pouco o paciente para isso, né? Porque quando você vai fazendo essas associações, eu fico imaginando que os pacientes acabam também se observando mais, não? Muito mais. Fazendo a relação de, nossa, eu comi e a dor aumentou. Eu fiz tal coisa e a dor aumentou. Por exemplo, eu observo que quando eu fico, sei lá, com prisão de ventre ou constipada, a lesão do quadril me incomoda mais. O nosso corpo, ele muda o sentido de uma estrutura que são as fáscias, que são altamente moldáveis e que geram uma coisa chamada tensibilidade no corpo. Tá? É a estrutura que tem esse fator de gerar equilíbrio. Sim. Os antigos eram muito sábios, né? Eles diziam assim, o céu tá azulzinho, ele olhava para o céu e falava, vai chover. Mas por quê? Porque o meu ombro tá doendo. O cara já tinha uma artrose, uma mudança do tecido periósteo, miofascial, e aquilo gerava, pela mudança da quebra da pressão atmosférica, um aumento de tensão ou diminuição de tensão. Ele dizia, olha, tá doendo aqui, vai chover.
inconsciente, o cara não sabia o que estava falando. E é muito rico isso, porque, daí de novo, né, a medicina tradicional chinesa fala muito isso, né, o quanto tudo está interligado, inclusive, né, todo o clima que está fora, né, a temperatura, interfere diretamente na gente. E se a gente observar bem de perto, interfere mesmo. Diretamente. Então, isso é muito rico da gente observar assim, né? Primeiro, que o estresse, ele pode acontecer com você. Ai, chegou mais uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou ler, Larissa, só um minutinho. Uma coisa importante, né? É a gente observar que o estresse ele pode vir sem que a gente perceba e ele pode acometer várias partes aí do nosso órgão, então, do nosso corpo. Então perceba, inclusive, às vezes uma dor, né? E é muito comum, por exemplo, no estresse a gente ter dor nessa região também, né? Funcionando os ombros como proteção, como né? proteção, exatamente. Então a gente começa a ter dores e normalmente é muito comum que elas advenham de um fator emocional, de um fator psíquico que talvez nem você esteja percebendo. Por isso é tão importante fazer uma avaliação, né, com o osteopata, com o psicólogo, ter uma visão global do seu próprio corpo, porque às vezes a gente não tem mesmo, não é da nossa área, não é da nossa alçada, então a gente não tem essa percepção. Mas isso é muito rico, isso é muito importante. Deixa eu agora emendar aqui. Deixa eu dar só boa noite para a Alê, para a Zuzu, a Márcia, querida, para o Emídio, para o Vitor. E a Larissa está aqui dizendo para a gente, quando se faz tratamento de osteopatia, mesmo com poucas sessões, os problemas são resolvidos, porque mexeu com todo o sistema, ou precisa fazer uma manutenção por um tempo ou sempre? A gente tem estruturas que são proprioceptoras, tá? Que elas entendem o posicionamento correto daquela estrutura no espaço. Tá. Então, quando você muda a função da estrutura e os receptores entendem, por exemplo, na questão do pé, você começa a treinar uma pisada, que seria a correta, ok? E aí a estrutura articular, a função muscular, todos esses captores, receptores que estão ali na estrutura começam a informar lá para o córtex assim, ó, essa aqui é a posição correta para mim. Então, a partir do momento em que eu auxilio o meu tratamento, eu consigo ter um resultado muito melhor e rápido. Okay? O que acaba acontecendo o paciente ele começa a perceber que ele pode me ajudar nisso, ele vai poder me ajudar naquilo. Ele pode me ajudar aqui também. Sim. E isso. Então, assim, geralmente o paciente nunca está no consultório por um período de 2, 3 meses por um problema só. Ele já resolveu um e traz outro problema e a gente vai coordenando as funções. Sim, perfeito. Então, quer dizer, acaba que faz um tratamento talvez mais até a longo prazo, porque você vai equilibrando tudo. Todo o sistema. Seria uma prevenção, pode-se dizer assim, ou não é necessariamente uma prevenção? Todos nós sofremos estresse, desde o momento que você corta um bico sua mãe, sempre, né, gente? Até para respirar. A primeira vez que a gente respira é uma dor insuportável, já é um estresse. Então, assim, a partir daí o corpo já está se remodelando, tentando se adaptar. Então, você imagina, como você colocou, né? Você está na escola, sofre bullying, você está sendo oprimido, trabalho, em casa, uma fase de adolescência. Então, imagina o tanto de estresse, de acúmulo de tensão, de tônus que você gera nesse período. Sim. Você pode não ter uma dor hoje, mas já vir tratando possíveis consequências. Você já pode estar dando informações para o seu sistema para ele se reorganizar. Porém, esse é um tratamento muito mais simples. A pessoa vai consultar um osteopata uma vez a cada 45 dias. Sim, é muito mais tranquilo. Você só, é uma manutenção do equilíbrio, daquilo que está mais ou menos organizado. A prevenção ela é sempre muito mais fácil. Que a gente não tem muito hábito de fazer essa prevenção. Porque quando está bem, não, nem vou no osteopata, eu estou bem. Aí está com uma dor, não, agora eu vou. Como com a psicologia também, né? Eu estou com um problema, então eu vou lá resolver. E claro, é importante, né? Quando a gente está com um problema, a gente buscar essa solução. Mas a manutenção, até para prevenir qualquer lesão, enfim, isso é fundamental. E de novo, né, o estresse que a gente sofre desde a hora que a gente nasce, ele pode acometer diversas vísceras, né, todo o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, o sistema imunológico, uma série de sistemas que ele pode interferir. Então, por exemplo, um período longo de estresse pode te deixar mais vulnerável para adoecer.
por exemplo. Então, se você previne o estresse, né? Seja com psicoterapia, seja com osteopatia, seja tendo realmente um cuidado global, né? Um autoconhecimento, porque eu costumo dizer, Thiago, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Sim. Então, isso vale do ponto de vista físico e vale do ponto de vista emocional. Então, ter esse cuidado prévio, né? Mesmo, eu estou sem dor, eu até não me vejo estressada, estou sem dor, mas eu posso sim buscar ajuda para a manutenção desse bem-estar, né? Isso também é muito importante. Uau, ok, vamos chegando aqui ao nosso final. Você quer dizer mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que não, o Jean também entrou. Jean, um beijo para você. Todo mundo que esteve aqui presente com a gente, que tem alguns comentários. E claro que se alguém quiser deixar algum comentário aqui depois, a gente acessa e a gente também responde, mesmo que você assista num outro momento, esteja assistindo aí num outro momento, que nem sempre dá para ver ao vivo. Então você pode deixar aqui o seu comentário. E aí a gente está deixando aqui também no post os contatos, o contato do Thiago. Então você pode entrar em contato com a clínica, que é aqui em Alphaville. Nós estamos em Alphaville, porque com a internet a gente pode ser assistido em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos aqui em Alphaville, Barueri, Brasil. Então temos aqui o contato do Thiago no post. Eu também deixei aqui hoje o contato daqui da clínica, do Iberia. Então você também pode fazer contato com a gente pelo WhatsApp. E claro que a gente também vai ter o maior prazer em te responder qualquer questionamento e, enfim, e tirar suas dúvidas também. E claro, se for alguma coisa a respeito da live, você pode deixar aqui, tá bom? Ah, mas chegou mais uma, da Gabriela. Boa noite, Gabi, tudo bem? Que demais essa live. Conheço o trabalho dos dois profissionais e são excelentes, querida. Um beijo, obrigada. Queria saber se a enxaqueca e as dores de cabeça estão ligadas com problemas emocionais. Grande beijo para os dois. Beijo grande para você também. A cefaleia, ela tem formas de se manifestar. Sim. Né? Ela pode ser por uma ida do sangue até as artérias oculares, oftálmicas, e o não retorno. Então eu posso ter uma cefaleia pulsátil, ou uma cefaleia pesada, como se fosse uma marola de praia, mais ou menos, né? Sim. Bem leve. Sim. Eu posso ter cefaleia tensional, eu posso ter cefaleia por uma ação de uma vesícula biliar que está alterada, por uma não coordenação exata de um intestino grosso ou um intestino delgado, levando... Aí eu já falo assim, como assim, gente? Do intestino, cefaleia, como assim? Pela não ação dos neurotransmissores, né? Tá. E uma dificuldade até mesmo no transporte de um impulso elétrico entre um hemisfério cerebral e o outro, pelo corpo caloso. Eu tenho uma dificuldade pela não ação dos neurotransmissores. E aí, se você tem essa não ação, isso pode gerar... um aumento de informação de um lado e do outro lado não. É uma área específica racional, né? Sim, e a outra... racional, emocional. Mas, e aí isso gera a dor. Pode gerar uma cefaleia. Porque isso vai gerar um aumento de vascularização local. Né? Você está pensando, você aumenta a quantidade de sangue. Sim. Se o sangue não está saindo daquela região e passando para transmitir a informação junto com o impulso elétrico, posso ter uma cefaleia. Tem que ser avaliado, né? Sim. E do ponto de vista emocional, Gabi, a gente entende que a cefaleia, assim, né, ela tem normalmente, né, a enxaqueca, enfim, ela tem muitas causas emocionais e uma delas, inclusive, é muito o estresse mesmo, né? Com os significados que você dá para as situações, um momento de maior tensão, um momento de que é solicitado de você mais racionalidade, ou mais ou uma decisão, enfim, são situações que normalmente vão gerar mesmo, né, uma situação de estresse, e isso pode levar a dor de cabeça, enfim, enxaqueca. Inclusive é muito comum pessoas que estão vivendo uma situação de mudança, seja uma mudança no trabalho, uma promoção, às vezes até uma mudança positiva, uma mudança que a pessoa estava desejando, e nem por isso o corpo deixa de reagir ao modo dele, como ele está conta. O estresse positivo. Exatamente, exatamente. E aí, até por isso, pode-se ter
dor de cabeça. Eu já atendi, por exemplo, né, casos em que a pessoa está num momento muito bom e aí ela tem a enxaqueca, as crises de enxaqueca, aquelas que fica, né, enfim, no quarto e tal, e muitas vezes isso vem acompanhado, já vi casos, em que vem acompanhado de uma crença de que, assim, não pode estar tudo bom mesmo na minha vida, porque tem que vir alguma coisa e vai... eu não posso ser completamente feliz. Então, por exemplo, essa crença, esse significado que você dá, e ele é emocional, e aí, diante de uma situação que tá incrível, que você tá bem, e mesmo assim você tem ali a enxaqueca, e você fala, não é possível. Mas é possível porque tem ali uma, né, que a gente chama mesmo de uma crença que limita, que gera o sintoma. Então, do ponto de vista emocional, sim, temos bastante conexão. Normalmente, as enxaquecas, elas estão muito relacionadas, claro que aqui a gente tem outros pontos de vista, e acho que é bacana a gente somar esses pontos de vista todos. E por que eu, né, até nos relatos científicos, a gente observa muito isso, muitos estudos que correlacionam mesmo a psicologia com dor de cabeça, enfim, fatores emocionais com dor de cabeça, porque quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz uma anamnese ali com um cliente que tem enxaqueca, a gente sempre observa algumas questões ali, enfim, alguns desconfortos ou algumas crenças que estão por trás. Ok, chegamos... temos mais uma. A Gabriela fazendo comentário. Que demais. Não, não é isso. Não, é a Tatiana. Não, eu que achei que tivesse mais uma. Não, é a Tati. Um beijo, Tati. E também o Fábio. Um beijo, Fábio, para você também. Muito obrigada para vocês todos que estiveram aqui com a gente. Enfim, Gabi, a Larissa, Thiago, que fizeram perguntas, que também colaboraram aí com o nosso conteúdo. Obrigada por compartilhar um pouco aí das dúvidas de vocês. E, Thiago, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Eu que agradeço muito, muito por você ter vindo e ter esclarecido aí, contado pra gente essa eu acho fantástica a osteopatia, enfim, ela dá uma outra visão pra gente de como tudo se relaciona, de como o corpo está interligado. Enfim, muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande para você que está aqui com a gente e nos vemos em breve numa próxima live. E vou repetir só que os nossos contatos ficam aqui, tanto do Thiago como o meu. A gente está deixando aqui o WhatsApp das clínicas para que você possa fazer contato conosco, tá bem? Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.